nosso Jornal de hoje, trazendo para você os destaques da manhã. Secretaria Estadual da Saúde autoriza a vacinação de adolescentes com 17 anos sem comorbidades em Camaquã. A imunização ocorre a partir desta quarta-feira. Camaquã atinge 40% da população com esquema vacinal completo. Até o momento, foram destinadas 76.620 doses para o município. Faturamento da agricultura familiar chega a mais de R$2 milhões na Expo Inter. Os visitantes puderam conhecer e adquirir produtos da agricultura familiar, apresentados por 228 expositores. Caso de polícia. Amante revela traição e é agredida pelo traidor. O homem chegou em casa no momento exato em que a vítima e a sua esposa conversavam. Câmara dos Deputados debate situação de termoelétricas e preço dos combustíveis. Comissão Geral ouve o presidente da Petrobras, Joaquim Silva. Defensoria Pública promove mutirão de atendimento em Encruzilhada do Sul. Interessados deverão procurar unidade móvel nesta semana. Deputado federal critica a STF após decisão de emancipação de 30 municípios gaúchos. O Supremo Tribunal Federal declarou leis inconstitucionais e tornam municípios distritos. Casal é preso com drogas avaliadas em mais de R$6 milhões na BR-116. O condutor e passageira do Paraná tinham como destino uma cidade gaúcha. Dom Feliciano começa a aplicação da terceira dose contra a Covid-19 nesta terça-feira. Prefeitura divulgou condições para receber a imunização de reforço na cidade. E spray nasal brasileiro contra a Covid-19 pode estar disponível já no próximo ano. Outra inovação do produto é a criação de um tipo de nanopartícula, que adere à mucosa do nariz. 12:13. Esses foram os destaques do programa e você confere agora a previsão do tempo de hoje. A presença de um novo sistema frontal fez a semana começar já com o céu muito carregado no Rio Grande do Sul e nos próximos dias o sistema avança e provoca chuva forte também entre Santa Catarina e o Paraná. No interior do Rio Grande do Sul, a terça-feira ainda segue com o céu carregado, pancadas de chuva e a temperatura diminui cada vez mais. A partir da quarta-feira já não chove mais, mas a entrada de uma massa de ar de origem polar deve manter as temperaturas baixas até o final da semana, mas sem risco de geadas. Nesta terça-feira, a máxima já não passa dos 21 graus, ainda com bastante chuva a qualquer hora. Quarta-feira terá mínima de 9 e máxima de 19 graus. E a quinta-feira vai começar com 8 graus e a máxima prevista é de 23 graus. Sexta-feira vai ser bem parecida, com tempo firme, mínima de 9 e máxima de 23 graus. No fim de semana, volta a esquentar, a máxima chega perto dos 29 graus e pelo menos até perto do dia 27 de setembro, dificilmente tem previsão para uma chuva mais volumosa na região. Desirê Brante, da Climatempo, para Acústica FM. Obrigada, Desirê. Agora são 12:14 e nós vamos começar o Bloco Policial de hoje. Uma relação extraconjugal virou um caso de polícia em Praia Grande, no litoral paulista. Na ocasião, uma mulher de 35 anos foi agredida e ameaçada por um homem de 30, após ela revelar à esposa do rapaz que era sua amante. A Polícia Civil confirmou o caso entre o investigado e a vítima. De acordo com as autoridades, as agressões aconteceram após o suspeito flagrar a vítima revelando à sua esposa sobre a traição. Ele teria visto o momento exato quando as duas conversavam e começou então a xingar a sua amante. Além disso, ele teria tentado enforcá-la e desferido socos e empurrões contra ela. Ele também a ameaçou de morte. A agredida informou à polícia que mantinha um relacionamento com o suspeito há meio ano e que ele prometia largar a esposa. Ela também alega que a relação era abusiva e que ele a perseguia e a vigiava. Um boletim de ocorrência por violência doméstica, ameaça e lesão corporal foi registrado na Delegacia de Defesa à Mulher de Praia Grande. A polícia também orientou a mulher sobre as medidas protetivas de urgência e o prazo de 6 meses para a representação criminal.
e um casal, ambos de 25 anos, de Toledo, no Paraná, foram presos com drogas avaliadas em aproximadamente R$ 6.620.000 na BR-116, em São Leopoldo. A operação do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal ocorreu durante esta segunda-feira. O veículo Honda Fit, utilizado pela dupla, foi abordado e, durante verificação, foram localizados diversos tabletes de cocaína escondidos em um compartimento oculto. Foram apreendidos 51 quilos de pasta base. O condutor possui antecedentes por tráfico de drogas e, segundo ele, o destino final do material ilícito era o Vale dos Sinos. O casal foi preso e a droga apreendida foram encaminhadas à Polícia Judiciária local. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E o governador Eduardo Leite anunciou o chamamento de 410 agentes penitenciários e 136 agentes penitenciários administrativos do concurso público vigente. Dessa forma, será ampliado e qualificado o quadro funcional da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, ligada à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. Leite enfatizou que a autorização para chamar novos servidores reforça a valorização de que sua gestão concede à instituição e ao trabalho dos servidores penitenciários, muito importante para o sistema da segurança pública. O governo do estado tem investido fortemente em segurança. Além de armamentos e de viaturas, também estamos construindo unidades prisionais e promovendo o reaparelhamento de toda a nossa rede, que compõe os sistemas penal e socioeducativo, afirmou o governador do estado, manifestando ainda o agradecimento a cada servidor e a cada servidora que honra o emblema da SUSEP. E um novo conceito em moradia residencial Dona Edi. Agende uma visita ao apartamento decorado ou acesse metaimoveis.com.br e saiba mais. E a Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com a Brigada Militar, apreendeu R$ 1.700.000 em grande quantia de maconha na manhã desta terça-feira, na BR-116, em Arroio Grande. Após uma L200 tombar na rodovia, equipes da PRF e da BM foram acionadas e, chegando ao local, encontraram 788 quilos de maconha no interior do veículo com placas de Júlio de Castilhos. O condutor fugiu antes da chegada dos policiais e as buscas estão sendo realizadas até o momento para localizá-lo. A droga e a caminhonete, que havia sido roubada em junho do ano passado em Porto Alegre, foram encaminhadas à Polícia Judiciária local. O veículo será restituído ao seu proprietário. 12:19, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:18. Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados em 5 vezes no cartão Pompeia. Aproveite! É por tempo limitado. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Cerveja local 473 ml 2,35. Refrigerante Fanta Guaraná 3 litros 4,79. Suco CBS 1 litro 13,39. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 15 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Você mora em Amaral Ferrador, Cerro Grande do Sul ou Dom Feliciano?
Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhões de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 gigas pra curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 999847043 ou 3671-4342. A Sulpar te espera com ofertas especiais para festejar o mês Farroupilha. Para renovar a cadeira de praia, a Sulpar tem refil para a cadeira de praia por R$19,90. Para preparar o churrasco, a Sulpar tem churrasqueira com espetos e grelha por R$169. E para a hora do chimarrão, a Sulpar tem mateira por R$55 e garrafa térmica por R$24,90. Sulpar, orgulho de ser gaúcha. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Investir em você é investir em qualidade de vida. Por isso você merece viver no Residencial Dona Edi, no centro da cidade. Apartamentos amplos, excelente acabamento e ótima luz natural. Opções de 2 ou 3 dormitórios, suíte, cozinha integrada e garagem coberta. Fale com um dos corretores e agende uma visita ao apartamento decorado. Mais um lançamento da Meta Imóveis. Acesse metaimóveis.com.br ou ligue 51-3671-4511. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. 23 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta terça-feira. E nós vamos direto para a CPI da Covid, que ouve hoje o advogado e empresário Marcos Tolentino, apontado como sócio oculto do FIBBank. Vamos ouvir. Agora que ele vai começar, e esteve lá no gabinete, no andar que tinha a Benete do lado direito, Tolentino advogado. E ele, surpreendentemente, foi atendido no Tolentino, advogados. E qual é a orientação? Qual foi o combinado? Emitir as notas fiscais retroativas e fazer uma contabilidade que não existe. Então, eu pergunto assim, como a Procuradoria-Geral da República, eu preciso saber disso, a União recebe como garantia certificados, se sequer tem balanço publicado da empresa? Vossa Senhoria poderia responder alguma coisa?
Alô, prefiro permanecer em silêncio, porque eu estaria indo contra de decisões judiciais, então prefiro permanecer em silêncio, usar meu direito de silêncio. Senador Renan, a fala do senador Isalci é fundamental. Aí está o pulo do gato. A Fazenda Nacional não era ouvida, a Procuradoria da República não era ouvida, a Advocacia Geral da União, quando era ouvida tardiamente ou não era obedecida. Foi assim que aconteceu com a Covaxin. O advogado da AGU disse que faltava garantia, que a garantia tinha que ser bancária. Eles não só descumpriram a lei, não só descumpriram o contrato, como aceitaram uma garantia que não é bancária de um banco que não é banco. E na mesma lógica daqueles caminhos da corrupção que foram oferecidos, né, preferencialmente no Ministério da Saúde. Há pouco referido aqui pelo senador Randolph. Quem dava realmente condições para que a Fazenda, a União, até os municípios, tem aqui estados do Paraná e outros, que recebiam esse certificado como garantia. Não é fácil você... É bom citar quais são os outros estados, para que não haja dúvida e para que essas pessoas tomem providências pontuais, concretas. Fazenda, que eu tenho da União, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Inclusive, tem um aqui da União que deu margem, inclusive, à questão do NAFTA, que foi um escândalo que teve na época, chegou a 4 bilhões e 800 bi, que foi uma operação feita pela Polícia Federal. No Espírito Santo. Mas com a garantia também da certificado do FIB. Quer dizer, eu não entendo como é. Isso aqui deve ser também questão de parcelamento de impostos. Né? Como é que eles recebem a garantia de um certificado desse, sem sequer checar se... Isso é impossível, eu não sei. Ou tem algum esquema que a gente precisa descobrir. Que esquema é esse que na Fazenda Nacional, no Ministério da Fazenda, eles aceitam essas garantias de uma empresa que não existe? Esses fatos, se descobertos na época do Al Capone, sem dúvida faria o Al Capone corar. Porque nós estamos vendo uma evolução inusitada destas questões que possibilitaram o Estado flagrá-lo na oportunidade. O senhor é sócio da MB Guaçu? Eu vou tentar adiantar agora com a presença dos companheiros. Vamos permanecer em silêncio novamente. Mas assim... E quem está depondo também não fala. Vossa Senhoria confirma... Vossa Senhoria confirma que a MB Guaçu tem o mesmo número de telefone e endereço do escritório da Benete Associados, em que Vossa Senhoria atua? Senador Renan, prefiro permanecer em silêncio, porque entendo que já foi... Vossa Senhoria ou algum dos seus escritórios possui acesso à assinatura digital de Francisco Valderi Fernandes de Lima, um popular, cuja família é desempregada, que teve dificuldade nas inscrições do Bolsa Família, criou a empresa MB Guaçu, e que cinicamente o presidente do FIBBank chamou aqui de saudoso Francisco, várias vezes, como a querer iludir a boa-fé dos membros dessa comissão parlamentar de inquérito? Senador Renan, prefiro permanecer em silêncio também. Podemos acompanhar então um trecho do depoimento do empresário Marcos Tolentino, que está respondendo às perguntas preferindo ficar em silêncio. A empresa ofereceu uma carta-fiança de 70 milhões no contrato firmado entre a Precisa e o Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. Por conta disso, então, está ocorrendo o depoimento do advogado e empresário Marcos Tolentino. E agora nós vamos saber dos detalhes de um programa que prevê investimentos de 250 milhões de reais até o final de 2022 aqui no Rio Grande do Sul. Quem vai nos contar os detalhes é Marcelo Vaz. Um plano de investimentos de 250 milhões de reais na área da saúde foi lançado nesta segunda-feira pelo governo do estado. O evento ocorreu no Palácio Piratini com transmissão pelas redes sociais. A quantia será dividida entre obras e a aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, de assistência
farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul até o final de 2022. O governador Eduardo Leite disse que esse é o maior investimento já realizado em saúde no estado nas 2 últimas décadas. A gente sempre soube a importância que a saúde tem. E agora que o estado, depois das reformas que fez, tem capacidade de investimento, a gente consegue então anunciar recursos expressivos para a qualificação dessa estrutura desde a atenção básica. Então tem investimento aqui para posto de saúde nos municípios, investimento para a estrutura farmacêutica em todos os municípios do estado também, para qualificar a disponibilidade dos medicamentos para a população. E um investimento robusto de 180 milhões de reais na estrutura hospitalar, reformas, ampliações para prestar mais serviços hospitalares em todas as regiões do estado, qualificando a estrutura da saúde no estado do Rio Grande do Sul. A ação faz parte do Avançar RS, um programa lançado em junho desse ano que passou a envolver iniciativas com as quais o governo pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. Dos 250 milhões que serão investidos até o final do ano que vem, 177 milhões ficam com a rede hospitalar, onde serão beneficiados 20 hospitais de 16 municípios de todas as regiões. Outros 31 milhões serão destinados à atenção primária à saúde. 21 milhões ficam com a farmácia Cuidar Mais, onde serão destinados recursos para os municípios qualificarem o cuidado farmacêutico. Mais 20 milhões de reais são para a estrutura da Secretaria Estadual da Saúde, com recursos destinados para a melhoria do transporte e a renovação da frota de veículos, além de equipamentos de informática para a própria Secretaria, além das coordenadorias regionais de saúde. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada, Marcelo. Exame para Covid-19, teste antígeno com resultado imediato, é no Laboratório Albuquerque. Agende seu exame sem custo adicional pelo telefone 3671-2987. E Porto Alegre amplia a vacinação para adolescentes com 17 anos ou mais nesta terça-feira. A repórter Nádia Martins traz as informações direto do Shopping João Pessoa. Muito boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. É isso mesmo, a imunização contra a Covid-19 foi ampliada na manhã desta terça-feira para o público de 17 anos ou mais sem comorbidades. A primeira dose para pessoas de 17 anos ou mais está sendo aplicada em 11 unidades de saúde e no Shopping João Pessoa. Não há drive-thru. Nós estamos ao vivo aqui do Shopping João Pessoa, por causa que no auditório Júlio de Castilhos, que era onde acontecia a imunização, está suspensa desde ontem, dia 13. Aí a imunização que acontecia lá foi transferida aqui para o Shopping João Pessoa, que é pertinho. E ao meu lado está a enfermeira da Unidade Básica de Saúde, Mariana Aladre, que vai nos contar um pouquinho sobre a movimentação dessa faixa etária que foi ampliada e também das outras faixas etárias que também seguem acontecendo. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Tudo bom, boa tarde, Nádia, boa tarde a todos. Então, hoje nós iniciamos com o público dos adolescentes, né? Adolescentes que não têm comorbidades. Já estava acontecendo a vacinação para os que têm alguma doença crônica, né? Há algumas semanas, continua para esse público também, a partir dos 12 anos. E hoje iniciamos, então, para os adolescentes que não têm nenhum tipo de doença, então, por faixa etária. A partir de hoje, todas as pessoas com mais de 17 anos podem vir se vacinar. Para os adolescentes, então, é a Pfizer, né, a vacina. Aliás, hoje, para todo o público que vem fazer dose 1, a vacina é a Pfizer. E dose 2 também continuamos fazendo aqui. Hoje nós temos a Pfizer, a AstraZeneca e a Coronavac. Então, tem as 3 vacinas, né? Então, é importante que as pessoas que não vieram, que estão com atraso vacinal, ou que tem a vacina para ser feita no dia de hoje, compareça aqui no Shopping João Pessoa. Nós saímos do Julinho, né, da escola, ficamos ali até sexta-feira, e aqui a prefeitura contratualizou com o shopping, é um espaço maior, mais iluminado, que possibilita uma melhor estrutura para a gente seguir com a vacinação. Tem maior acessibilidade também para cadeirantes, as pessoas conseguem acessar com mais facilidade. E quais são os benefícios, Mariana, de buscar a imunização e também completar, né, o esquema vacinal, porque tem muitas pessoas que fazem a primeira dose, mas não volta para fazer a segunda dose. Sim. Então, a maioria das vacinas, né, com exceção da Janssen, que é dose única, que a gente já não está mais tendo aqui no município,
todas as outras, para completar o esquema de vacinação, é necessário 2 doses. Então, a pessoa só está imunizada 15 dias após a segunda dose. Então, é muito importante que as pessoas que não fizeram ainda essa segunda dose venham fazer, não importa quanto tempo esteja atrasada, isso não tem problema, porque ela só está garantindo a imunização dela e garantindo a proteção dos demais com as 2 doses. É importante ressaltar, né, Mariana, para quem nos acompanha, os nossos ouvintes, que mesmo tendo o esquema vacinal completo, segue os cuidados, o uso de máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações, porque o esquema vacinal e a vacina, ela ajuda a reduzir os sintomas do coronavírus, reduzir o número de óbitos e também as internações hospitalares. Sim, a gente já está vendo, né, uma diminuição bem expressiva nas internações, no número de óbitos, à medida que a vacinação avança. Então, a gente tem que continuar com esses cuidados, permanece o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomerações, né? Todos aqueles cuidados que vêm desde o início, seguem, ainda não podemos liberar, não podemos relaxar nesses cuidados, porque tem as variantes e ainda, né, não temos um grande número de população imunizada total. À medida que essa imunização vai avançando, então sim, a gente pode pensar em outros momentos mais para frente, né? Mariana, a Secretaria Municipal de Saúde da capital também anunciou a vacinação da 3ª dose para os idosos amanhã, mas não são todos, né? Tanto que aqui ainda não foi divulgado quando que vai ser esse cronograma, esse calendário dos locais que serão aplicadas a 3ª dose. Isso. Em Porto Alegre, na verdade, iniciou no sábado, mas são só para idosos que vivem em instituições de longa permanência, né? Os chamados asilos. Então, iniciou no sábado, continuou nessa semana, agora está continuando. São pessoas que têm 60 anos ou mais, que vivem em instituições de longa permanência, que têm as 2 doses completas e a segunda dose com no mínimo de 6 meses. Então, vai ser mais ou menos os fatores para ter essa 3ª dose, mas para a população em geral a gente ainda não tem nenhuma informação oficial de quando vai iniciar. Certo, Mariana. Eu vou colocar as imagens para quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, para acompanhar a movimentação aqui no Shopping João Pessoa, que a Mariana estava me contando que perto do meio-dia fica um pouco mais intenso o fluxo, né? Então a gente até pede para a população, assim, que quem puder comparecer em horários que não sejam esses horários de intervalo, porque como agora é um público mais jovem, que está trabalhando, a tendência é que venha o pessoal ou no início da manhã ou nesse horário do meio-dia, tem aumentado muito o fluxo, ou final de tarde. Nós estamos com horário estendido de vacinação agora, aqui em Serra inicia às 8 da manhã, encerra às 17 horas e depois retoma ali na unidade, dentro da unidade das 18 às 21. Também tem tido um fluxo grande nesse horário da noite, né? A gente entende que é um horário melhor para a população, mas a gente pede principalmente para os adolescentes que tenham disponibilidade de vir pelas 2 da tarde, 3 horas, 4 horas ou no meio da manhã, que procurem esses horários para que o fluxo siga mais livremente, com mais tranquilidade. Mariana, qual a tua mensagem para o pessoal de Camaquã e o pessoal da Costa Doce para ir buscar a imunização? Sim, então, pessoal, é bem importante, né, que se complete o esquema de vacina, que siga com os cuidados, né? Ainda estamos numa pandemia, é uma pandemia grave, de uma doença bastante letal, que causou muitos prejuízos e quanto antes cada um fizer a sua parte, antes a gente pode retomar a nossa vida de antes, né? Então é importante que as pessoas tenham essa consciência de que a vacina protege a elas e protege a toda a sociedade, tá? Então eu peço que todos vão se vacinar nos seus locais de moradia. Essa então foi a enfermeira da Unidade Básica de Saúde Modelo, que hoje está trabalhando aqui no Shopping João Pessoa, porque foi transferida, reitero que foi transferida a imunização do auditório do Júlio de Castilhos para o Shopping João Pessoa, que é bem pertinho ali do colégio. É importante ressaltar que também está mantida a imunização de adolescentes com comorbidades de 12 anos a 17 anos. Já as equipes volantes do rolê da vacina
vão estar em 4 unidades de saúde no período noturno: São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos, sem a necessidade de agendamento prévio. Importante ressaltar, né, Camila, que a primeira dose, todos os públicos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência aqui na capital ou na sua cidade. No caso dos adolescentes, Mariana, é obrigatório ou não a presença dos pais ou responsáveis? Não, não é obrigatório. Os adolescentes, eles têm vindo da escola, né? Eles têm vindo em grupo, não é necessário que tenha o pai ou responsável, né? Se entende que sim, eles podem vir sozinhos e tá tudo bem. Excelente, é contigo, Camila. A gente acompanha mais um pouco aqui a movimentação da imunização de 17 anos ou mais aqui do Shopping João Pessoa, mas é possível perceber que na fila tem pessoas de outras faixas etárias buscando aqui a segunda dose, ou quem sabe até a primeira, né, enfermeira? Sim, tem algumas pessoas que não vieram por diferentes motivos, né, pessoas que contraíram coronavírus têm que aguardar 30 dias depois do resultado positivo para se vacinar. Então aconteceu de pessoas que estavam chegando na sua vez e tiveram a doença e tiveram que aguardar, ou por outro motivo, né? Então é importante que não importa que momento esteja, se já era para ter feito a vacina em outro momento, que venha quando puder. Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Camila. É contigo. Tá certo, Nádia. Muito obrigada. É importante a gente ressaltar que vacina boa é vacina no braço. E já que estamos falando de vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde informou que adolescentes com 17 anos sem comorbidades passam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir desta quarta-feira. A decisão ocorre após autorização da Secretaria Estadual da Saúde. As doses serão aplicadas no Centro de Imunizações Viegas, das 8h30 até as 4h30 da tarde, como também nas unidades básicas de saúde, conforme o cronograma abaixo. Então, amanhã, dia 15 de setembro, unidades básicas de saúde da Carvalho Bastos e do Doutor Rosinha, na Coab. Quinta-feira, dia 16, unidades básicas de saúde da Santa Marta e também do bairro Getúlio Vargas. E já na sexta-feira, dia 17, unidades básicas de saúde da Dona Teresa e Washington Brose, 3 bairros. Nas unidades básicas de saúde, o atendimento será das 9 ao meio-dia e do 12h30 até as 15h30, tanto para a aplicação da primeira dose como da segunda dose, além da aplicação da dose de reforço, que já inicia no mesmo dia, ou seja, amanhã. Porém, a terceira dose, por enquanto, será aplicada somente para pessoas com 70 anos ou mais aqui em Camaquã, que tenham recebido a segunda aplicação da vacina ou dose única há pelo menos 6 meses. Mas atenção, que sejam residentes em instituições de longa permanência para idosos. Ou seja, os idosos não precisam se deslocar até as unidades básicas de saúde e nem até o Centro de Imunização Viegas. O segundo grupo a receber a dose extra será o grupo dos idosos acamados. Os demais idosos, como eu citei agora, terão que aguardar a sua faixa etária para receber a terceira dose. 12h41, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Você bem informado até na hora do almoço. Jornal da Acústica. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12h43. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. Gallis Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gallis Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui.
Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. E o meu provedor é o Camaquanet e eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanet. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Funerária Jardim de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581. Em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG, atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril, lesões do esporte, cirurgias de próteses e videoartroscopias. Dr. Sandro de Matos Dias, em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, na Presidente Vargas 953, fone 5136718304. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 47 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica de hoje. E a diretoria do Hospital Conceição anunciou o fim do surto de Covid-19 no local. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. Boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Camila. O anúncio foi realizado na manhã desta terça-feira. Conforme dados da direção do Hospital Conceição, o surto atingiu as dependências do hospital desde 4 de agosto, tendo 171 casos positivos, dos quais 97 pacientes e 74 profissionais de saúde, com 13 áreas afetadas e 33 mortes de pacientes. Das 14 amostras enviadas à Fiocruz, retornaram 5 com a presença da variante Delta e as demais aguardam confirmação. Foram 1.651 testes realizados. As medidas de controle do surto foram a restrição de atendimento da emergência do Hospital Conceição, a suspensão das cirurgias eletivas, a suspensão das visitas, do rastreamento dos pacientes e profissionais de saúde, a reabertura de leitos clínicos para atendimento de pacientes Covid e a intensificação dos protocolos de prevenção. A médica Ivana Varela, coordenadora do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Conceição, explica como foi identificado o fim do surto no hospital. Vamos ouvi-la. O surto foi encerrado ontem porque não houve o surgimento de casos novos nos últimos 14 dias, nem de profissionais de saúde e nem de pacientes vinculados a estas áreas que foram afetadas pelo surto, que foram 13 áreas. A situação atual em relação aos pacientes, nós estamos com 50 deles que já receberam alta, 11 estão hospitalizados em enfermarias e 3 em UTIs. Houve 33 óbitos.
Em relação aos profissionais de saúde, nós não tivemos óbitos, já retornaram ao trabalho 71 profissionais. Com o surto, Camila, com o surto encerrado, vai haver o retorno dos procedimentos eletivos e as outras medidas que foram adotadas pelo hospital vão ser discutidas com a Secretaria Municipal da Saúde. Uma boa notícia, né? A gente que acompanhou o início do surto e sempre trazendo atualizações aqui na Rádio Acústica, né? Tendo em vista que o Hospital Conceição é um grande hospital aqui de Porto Alegre, né? E atende a todo o Rio Grande do Sul também, né? Pacientes vindos do interior, né? E a gente acompanhou ao longo de desde o primeiro registro do surto até o fim anunciado hoje aqui pela direção do hospital, né? Exatamente, Ayrton. Que bom que a gente pode, então, por mais que tenham existido mortes e também diversas pessoas infectadas, que bom que a gente pode também passar para o nosso ouvinte o fim de mais um surto da Covid-19. E que esse seja o último, né, que a gente tenha que estar dizendo aqui nos microfones, porque é sempre muito complicado a gente lidar com esse tipo de situação. Muito obrigada, Ayrton, pelo teu trabalho e também por nos trazer essa ótima notícia agora, quase 13h para a gente passar uma tarde um pouco mais tranquila. Obrigadão. Grande abraço a todos aí, então. Um abraço e um bom trabalho para ti. Esse foi o repórter Ayrton Lemos, direto de Porto Alegre. E o Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanete, Pompeia, Laboratório Albuquerque, Meta Imóveis, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Tchau, tchau. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Receber aplicação, é preciso apresentar documento de identidade e carteirinha com o registro das 2 doses anteriores. Os locais e horários de imunização desta quarta ainda estão sendo definidos pelo Executivo. Os acamados somente serão atendidos